Bem, pessoal, continuando aqui os vídeos sobre função do primeiro grau. Então vamos lá. Casos particulares da função do primeiro grau. Então a função do primeiro grau ela pode ter dois casos particulares. Às vezes a função do primeiro grau ela pode ser uma função linear ou uma função identidade. Então função linear é a função do primeiro grau, y igual a x mais b, onde a é diferente de 1 e a é diferente de menos 1. E o coeficiente b é igual a zero. Então, todas as vezes que a função do primeiro grau, y igual a x mais b, ter essas condições, o coeficiente angular a ele for diferente de 1 e de menos 1, e o coeficiente b sempre for igual a zero, então essa função do primeiro grau é chamada de função linear. É um caso particular. Forma geral da função linear. Y igual a vezes x ou f de x igual a vezes x. Ou seja, ela só vai ter um termo. Observe que não aparece o b, porque o b vale zero. Certo? Então vamos pegar aqui dois exemplos de função linear. Y igual a 3 vezes x é uma função linear, é uma função do primeiro grau chamada de função linear. E um outro exemplo, f de x igual a menos meio de x. Também é um exemplo de função do primeiro grau, que nesse caso é uma função linear. Nesses dois casos aqui, y igual a 3x é uma função linear crescente. F de x igual a menos meio de x é uma função linear decrescente. Então, quando que a função ela é crescente? Nós vamos ver no gráfico ali. A função linear ela é crescente quando o a ela é positivo. No caso aqui é o mais 3. Todas as vezes que o a for positivo, diferente de uma função linear, ela é crescente. Nesse caso aqui, a função linear é decrescente. Agora, observa o coeficiente angular a, ele é negativo. Então, positivo, coeficiente angular, a função linear é crescente. Negativa, a função linear ela é decrescente. Ok? Gráficos da função linear. O gráfico da função linear é uma reta que passa pela origem 0, 0 do plano cartesiano. Então, 0, 0 é o ponto da origem, né? X vale 0, y vale 0. Então, aqui os dois gráficos que a função linear pode ter. Tem aqui o eixo, né, de retas x e y, né, que está em preto aqui, abscissa ordenada, abscissa ordenada. As duas retas perpendiculares do plano cartesiano. E essa reta aqui em vermelho, nesse caso aqui é a função linear crescente. Nesse segundo gráfico aqui, é o exemplo da função linear decrescente. Ok? Observa aqui que eu coloquei em azul. O que significa esse azul aqui? Azul com risquinho, azul com dois risquinhos. Na verdade, isso aqui o que significa? Na verdade, são dois ângulos diferentes, distintos. Então, o gráfico da função linear é uma reta que vai passar pela origem, tanto essa como essa passa pela origem. Só que aqui a função linear é crescente que decrescente. E os quadrantes, no caso aqui, na função linear crescente, ela passa pelo primeiro e terceiro quadrante. E ela divide esses dois quadrantes em dois ângulos diferentes. Então, cada quadrante é 90 graus. Então, por exemplo, se aqui vale 60 graus, aqui vale 30. Se aqui vale, por exemplo, 50 graus, aqui vale 40. Então, ela divide o quadrante, ou o primeiro e terceiro, ou o segundo e quarto, em dois ângulos diferentes. Então, nesse caso, é o gráfico da função linear. Função identidade, que é o segundo caso e último, né? Caso particular da função do primeiro grau. É a função do primeiro grau, y igual a x mais b, onde o a vale 1 ou o a vale menos 1, que é o coeficiente angular, e o coeficiente linear b é igual a zero. Então, a fórmula geral da função identidade, y igual a x, ou f de x igual a x. Então, pode ser y ou f de x, tanto faz, que é a imagem da função. A função é dita identidade. Identidade vem de quê? Só para ficar mais fácil de entender. Coisa idêntica, igual. Então, na verdade, a função identidade, a imagem é igual ao domínio. A imagem é igual ao domínio, ou o domínio é igual à imagem. Por isso que é chamada de função identidade. O x é igual ao y. O x é idêntico ao y. Ok? Então, eu vou ter função identidade crescente, y igual a x, ou poderia ser também f de x igual a x, e vou ter a função identidade decrescente, y igual a menos x, ou eu poderia dizer também f de x igual a menos x. Então, observe você aqui, igual foi falado no enunciado. Essa y igual a x é uma função de identidade crescente, porque o a é igual a 1 positivo. Então, o gráfico é uma reta crescente. Observe aqui, função de identidade decrescente. O gráfico é uma reta decrescente,
Olha o coeficiente angular aqui, ó, menos 1. Então pode ser mais 1 ou menos 1. Igual falou aqui no enunciado. A igual a 1 igual a menos 1. E o B, nesse caso aqui, vale 0. Antes de continuar aqui, ó, só para fazer uma comparação. Se vocês olharem aqui, ó, tanto o gráfico da função identidade como os gráficos da função linear, o que é comum nos dois? Todos os dois é uma reta crescente ou decrescente que passa pela origem. Então, observe que os gráficos da função linear passam pela origem 0, 0 do plano cartesiano, e os gráficos da função identidade também, as retas crescente e decrescentes, passam pela origem 0, 0 do plano cartesiano. Então, esse é o ponto em comum dos dois gráficos, da função linear e identidade. Aí você fala, professor, então qual que é a diferença? Tanto a função identidade como a linear, o gráfico é uma reta crescente ou decrescente que passa pela origem. A diferença está no seguinte: quando essa reta vai dividir os quadrantes. Observa aqui, ó, no gráfico da função linear, tanto a crescente como a decrescente, ela divide os quadrantes pares e ímpares em dois ângulos diferentes. No caso da identidade, não. As retas, ela divide os quadrantes pares ou ímpares em dois ângulos iguais. Então, ela contém as bissetrizes dos quadrantes pares ou ímpares. Então, essa é a diferença. Então, vamos lá. Para terminar o vídeo, ó, gráficos da função identidade. O gráfico da função identidade é uma reta que passa pela origem 0, 0 do plano cartesiano. Então, origem x igual a 0, y igual a 0. O par ordenado, 0, 0. Então, tem aqui, ó, essa reta aqui em vermelho. É a função identidade crescente. É o gráfico da função identidade crescente. E essa reta em vermelho aqui é o gráfico da função identidade decrescente. Então, como eu já acabei de falar, ó, tanto a função identidade crescente como a decrescente, o seu gráfico, ele vai cortar o quadrante em dois ângulos iguais. Aí vocês já estudaram lá na geometria. Quando você traça uma reta que ela divide o ângulo ao meio em dois ângulos iguais, essa reta é chamada de bissetriz. Então observa aqui, ó, função identidade crescente. Ela contém as bissetrizes dos quadrantes ímpares. Então, o primeiro quadrante e o terceiro quadrante. Então, cada quadrante é 90 graus. Então, se essa reta contém as bissetrizes dos quadrantes ímpares, que é o quadrante 1 e 3, então aqui, ó, ela tem essa bissetriz, ó, OA, por exemplo, ó, dividiu 90 por 2, 45 graus cada um. Essa outra semirreta aqui, ó, OB, por exemplo, ela dividiu os dois ângulos, o quadrante em dois ângulos de 45 graus. Ok? Observe esse outro gráfico, função identidade decrescente. Ela contém as bissetrizes dos quadrantes pares. Quais são os quadrantes pares? Segundo quadrante e quarto quadrante lá do plano cartesiano. Então, a função identidade decrescente, o seu gráfico, contém as bissetrizes dos quadrantes pares. Então, aqui tem essa bissetriz aqui, dividiu o quadrante ao meio. Quadrante 90 graus, 90 dividido por 2, ó, 45, 45. A mesma coisa acontece aqui embaixo. Ó. Dividiu o quarto quadrante ao meio, em dois ângulos de 45 graus. Pode até colocar aqui, ó. Então, tem aqui, ó. 45 graus e aqui 45 graus. Então, o gráfico da função identidade decrescente, a reta contém as bissetrizes dos quadrantes pares. O gráfico da função identidade crescente contém as bissetrizes dos quadrantes ímpares. Posso colocar aqui também, ó, 45 graus, 45 graus. Ok? Então, o que eu acabei de falar, eu registrei aqui para ficar bem frisado. Está entre colchetes aqui em preto. O gráfico da função identidade contém as bissetrizes dos quadrantes pares ou ímpares. Então, contém as bissetrizes dos quadrantes pares ou dos quadrantes ímpares. Então, esses são os dois gráficos da função identidade. E se você observar aqui, ó, como ela divide o quadrante ao meio, é uma função identidade, igual eu tinha dito agora há pouco, o domínio é igual à imagem. O domínio é igual à imagem. Essa é a função identidade. Então, por exemplo, se eu pego aqui, ó, x1, que é um ponto lá do domínio, a imagem dele é y1. Se eu pego x2, um ponto lá no domínio, a imagem dele é y2. x1 igual a y1, x2 igual a y2. Então, na função identidade, o domínio é igual à imagem. X igual a y, ou x igual a f de x. Ok? E só voltando aqui para finalizar, o gráfico aqui é diferente desse. O que é igual passa pela origem, os dois. Tanto a função identidade como linear. São retas crescente e decrescente, passa pela origem. A única diferença é que aqui contém as bissetrizes, quadrantes pares ou ímpares, ou seja, divide o quadrante em dois ângulos iguais.
E aqui passa pela origem, mas a reta ela não é bissetriz, nem os quadrantes pares nem os quadrantes ímpares. Se observar aqui, ó, ela divide em dois ângulos diferentes. Então essa é a diferença do gráfico da função identidade linear. Então só a título de exemplo, se aqui vale 70 graus esse ângulo, então aqui vale 20 graus. Ó, 70 mais 20, 90, mas os ângulos são diferentes. Olha esse outro aqui, ó. Suponha que aqui é 50 graus, esse ângulo. Então esse ângulo vai ser 40. Ó, 50 mais 40 é 90. Mas está dividindo em ângulos diferentes, ok? Então até o próximo vídeo.